Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus é rejeitado pelos seus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então Jesus ficou 40 dias em plena consagração, sendo atacado pelas forças do mal. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então acabamos de ler os primeiros 13 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus vencendo o ataque satânico pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque está escrito que você é um vencedor, está escrito que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É só servir e adorar a Deus. Não devemos adorar o mal, adorar o bem, que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele passou pelo processo de consagração, de santificação como homem, sendo 100% homem. Mas Jesus também era Deus, Jesus é Deus. Eu falo era no sentido de quando ele estava encarnado na terra. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus estava deixando o ensinamento da importância da consagração, porque a melhor forma de vencer o mal, vencer as batalhas, guerras, é necessário estar ali cerçado, enraizado, firmado. Tem que ter a base, a estrutura no subsolo, para depois construir e estruturar o subsolo. É muito interessante esses primeiros 13 versículos. Os versículos 14 e 15 têm por título: Jesus volta pleno do Espírito. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jesus voltando para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. A maior preocupação de Jesus era ensinar, mostrar para as pessoas a importância do plano de salvação, a importância do caminho certo. Do versículo 16 até o 30, vamos aprender um título bem interessante: Jesus é rejeitado pelos seus. Quantas pessoas são rejeitadas pela própria família, pela própria região de origem? Jesus foi. Ele foi rejeitado. Na sua pátria, realizou poucos milagres. Às vezes, os de fora acreditam mais do que os de dentro. Mas a gente precisa continuar acreditando que Deus sempre estará no controle da nossa vida. Vamos ler. E chegando a Nazaré, onde fora criado, então Jesus foi criado aonde? Em Nazaré. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus nos ensinando para não abrir mão da leitura. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre a sua vida,
sobre a sua casa, a sua família, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Existe uma unção sobre a nossa vida. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quer receber cura? A pessoa precisa estar quebrantada de coração. A pregar liberdade aos cativos. Jesus quer libertar os cativos. Jesus quer restaurar, dar vista aos cegos. Jesus quer pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus quer que cada um tenha consciência de anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então todos que estavam na sinagoga estavam olhando para Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus deu uma aula bíblica. Jesus deu uma lição de palavra para esses homens, para os religiosos do templo. Existem muitos religiosos, tanto do passado como nos dias atuais, que falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Professam Jesus, mas não fazem a vontade de Jesus. O principal é fazer a vontade de Deus, porque o que salva, liberta o homem é fazer a vontade dele. Do versículo 31 até o 37, vamos destacar o poder da palavra de Jesus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Jesus continua dando importância para o ensinamento. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha a importância de ministrar com poder e autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha que interessante. Quando você chega em qualquer lugar, Deus, ele conhece você, assim como o mal. A força do mal também sabe quem é você. O nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Às vezes, o silêncio fala muito mais. O silêncio é uma pregação, é uma mensagem aberta. Pense nisso. Tem hora que vale a pena o silêncio. Jesus, quando pisa, o mal percebe a presença de Jesus, porque Jesus, quando chega, ele chega para mudar a história. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Olha que interessante. Por que sai? Porque o nome de Jesus está acima de todo o nome. Jesus tem poder de arrancar todo o mal, de expulsar toda doença, de arrancar todo tipo de demônio. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então Jesus estava sendo divulgado diante das regiões, dos lugares, das cidades, porque ele estava fazendo
a missão dele, estava cumprindo a missão dele. Do 38 até o 41, vamos estudar sobre o poder de Jesus sobre todo o mal. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. Então Jesus foi lá e repreendeu a febre da sogra de Pedro, de Simão. Ela ficou livre da febre, porque Jesus, quando chega, o mal desaparece. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus arrancava a doença de todas as pessoas. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O próprio mal reconhecendo quem era Jesus, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Todos precisam reconhecer quem é Jesus, quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na parte final, vamos destacar que Jesus ora em solitude ao amanhecer. Vamos estar lendo no versículo 42 até o último versículo, que é o 44. Descendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então Jesus sabia da sua missão. E a missão da igreja é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Vale a pena crer no plano de salvação. Versículo 44. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Jesus não abria a mão da pregação, do ensino, da menção da palavra, porque ele veio para fazer discípulos, apóstolos, montar uma equipe de trabalho, de pessoas corajosas, que sejamos corajosos, fortalecidos do poder de Deus, porque Deus ele quer que a igreja continue marchando. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja ela precisa ser sempre cuidada. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai ficar marcado no seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.